Né? Então, quando a gente está pensando no ambiente corporativo, a gente vai criar esse storytelling olhando para a audiência, quem é esse público, e aí, obviamente, não sendo tendencioso nas análises, mas direcionando para aquelas análises que a gente quer abrir os olhos daquele público e assim por diante. Então, isso é fantástico, é fundamental. Quando a gente extrapola isso para um ambiente escolar, né, aqui na SPDS, isso começa a ficar um pouco mais complexo. Quando a gente fala no in-company, a gente consegue modelar um pouco mais, por quê? Porque daí a gente consegue modelar também os exemplos e todas as explicações que a gente vai dar, imaginando aquela indústria, aquela empresa, aquela área de atuação, para quê? Olhando para a audiência, para a gente tentar tangibilizar aqueles exemplos mais etéreos que a gente dá, de números, análises, hipóteses, que era um pouco do que a gente falava antes aqui nos bastidores, de um assunto chato, né, para quem trabalha com humanas, né, para um jornalista, para um publicitário. Mas a partir do momento que a gente começa a traduzir essas análises, esses assuntos, esses conceitos chatos, né, na visão talvez de muitos desses profissionais, para uma coisa mais prática, mais real, mais tangível, do dia a dia dele, aí ele começa a se colocar e entender e como isso vai conseguir influenciar. Numa sala de aula um pouco mais ampla, onde a gente não faz essas restrições, aí é um pouco mais complexo, porque daí a gente tem que ampliar um pouco mais as análises e assim por diante. E o que a gente tenta lá, e o que eu acho que funciona muito, é a gente tentar, conhecer a plateia, de novo. Então é difícil, às vezes, quando você tem uma turma muito grande, mas na escola a gente tem entre 15, 20, então minimamente eu sei que o Eric trabalha numa agência, eu sei que não sei quem trabalha com, sabe, numa escola. E aí a gente tentando, na hora da apresentação, lembrar de alguma coisa e chamar Eric. Olha, isso daqui a gente fazia muito nas agências, assim, assim, assado. Porque quanto mais a gente se aproxima da realidade desse profissional, melhor. Quando não dá, o que a gente faz é exemplos um pouco mais amplos e mais genéricos, né? Mas é difícil, é complicado. Mas o melhor formato mesmo é a gente tentar chamar a participação das pessoas e cutucando e sentindo quais são as dores, né, de cada um, e aí tentando trazer essa pessoa para a discussão e entrar no clima, né? E essa foi uma das dificuldades do mundo offline, né? A partir do momento, na pandemia, com cursos de transmissão, é um ícone ali na transmissão. E aí fica muito mais complicado, para a gente, como professor, lembrar, né, de cada um e o que faz e como faz. Eu anotava, tentava de alguma forma, mas no presencial fica muito mais prático, gostoso e fácil, né, de certa forma, fazer isso. Mas sim, como recado final é assim, quanto mais a gente personaliza, quanto mais a gente entende a audiência, quanto mais a gente cria esse storytelling mais próximo da realidade daquela pessoa, mais ela vai absorver, não tem jeito, porque é isso, as pessoas têm barreiras de aprendizado. E assim, se de repente é um exemplo muito diferente, eu trabalho com serviço, você vem com uma explicação de um produto, não, isso não serve para mim, não serve, é só você muda o nome do produto ali, que você vai ver que faz muito sentido para a sua empresa também, mas às vezes as pessoas bloqueiam e falam, não, é um assunto chato, que ele está falando de uma indústria que não tem nada a ver comigo, não vou aplicar. Então, deixa eu pensar aqui no churrasco de domingo e aí depois eu volto quando o Eric começar a falar alguma coisa de serviço. Não, beleza, então isso tem a ver. Então, essa dificuldade de conexão de aprendizado com assuntos complexos e chatos, às vezes, acaba transformando